Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Matheus aqui do canal Jornada ao Êxito. Vamos ver de forma bem prática, bem rápida, bem bacana, tudo que nós precisamos saber aí sobre as medidas administrativas direto do nosso Código de Trânsito Brasileiro, do artigo 269 ao 279. A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera da competência das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas. Primeira, remoção do veículo, retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação, recolhimento da permissão para dirigir, a PPD, recolhimento do certificado de registro, recolhimento do certificado de licenciamento anual, transbordo do excesso de carga, realização do teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo aos seus proprietários após o pagamento de multas e encargos devidos, e a realização de exame de aptidão física, mental, de legislação, de prática de primeiros socorros e direção veicular. Gente, essas são as medidas administrativas. Querem uma dica? Todas começam com R, tá certo? E tem uma, tá certo? Que inicia com, lembrem, R mais T. E o T é de quê, Matheus? Transbordo do excesso de carga, beleza? O restante é tudo com R. Vamos embora. A ordem, o consentimento, a fiscalização, as medidas administrativas e coercitivas adotadas pelo agente da autoridade de trânsito e seus agentes terão por objetivo prioritário a proteção à vida e à incolumidade física das pessoas, ou seja, exatamente as medidas administrativas elas têm um porquê de existir. Existem por quê? Objetivando prioritariamente preservar a vida e a incolumidade das pessoas. As medidas administrativas nesse artigo não elidem, quer dizer, não excluem a aplicação das penalidades impostas por infrações estabelecidas pelo Código Penal, possuindo caráter complementar a estas, ou seja, as medidas administrativas complementam a certa previsão ali no Código Penal. Guardem o conceito de documento de habilitação, ou quais são a Carteira Nacional de Habilitação, a permissão para dirigir e a autorização para conduzir ciclomotor, a chamada ACC, beleza? CNH, PPD e ACC. Aplica-se os animais recolhidos na forma do inciso 10 do disposto do artigo 271 e 328 no que couber. No caso de documentos em meio digital, as medidas administrativas previstas nos incisos 3, 4, 5 e 6 e do CAPT, deste artigo serão realizadas por meio do Registro Nacional de CNH e Registro Nacional de Veículo Automotor, que no caso o RENAVAN, ok? Conforme o caso, na forma estabelecida pelo CONTRAN. O veículo poderá ser retido. Preste atenção que a partir de agora a gente começa a ver um a um as medidas administrativas. A retenção do veículo, quando é que vai acontecer, Matheus? Quando houver irregularidade, tá certo? Quando a regularidade puder ser sanada no local, o veículo será liberado tão logo, ou seja, haverá retenção para sanar aquele problema, havendo a devida correção daquele problema, daquela situação vai ser liberado. Quando não for possível sanar no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para a circulação, deverá ser liberado e entregue para condutor regularmente habilitado, mediante, preste atenção, recolhimento do certificado de licenciamento anual, contra a apresentação de recibo, assinalando-se ao condutor o prazo não superior a 30 dias, ou seja, não superior a 30 dias, para regularizar a situação que será considerado notificado para a finalidade da mesma ocasião. Então, essa liberação ela vai ser feita com algumas condições, dentre as quais o recolhimento do certificado de licenciamento anual e ainda, tá certo? Essa liberação, já vai servir aí também como auto de notificação, beleza? O certificado de licenciamento anual será devolvido ao condutor ou ao órgão ou entidades aplicadoras administrativas, tão logo o veículo seja apresentado à autoridade devidamente regularizado, beleza? Levou, tá certinho, tá no padrão, nos padrões, devolve aí, tá certo, o documento.
Não se apresentando o condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido a depósito, aplicando-se o disposto no artigo 271, que trata da remoção do veículo. A critério do agente, não se dará retenção imediata quando se tratar de veículos, preste atenção, transporte coletivo de passageiros ou quando estiver transportando produto perecível ou perigoso, tá certo? Desde que ofereça condições de segurança para a circulação da via. Não efetuada a regularização no prazo que se refere o parágrafo 2º, será registrado no registro de restrição administrativa no RENAVAN, né, por órgão ou entidade executiva de trânsito dos estados, do DF, que será retirada após a comprovada regularização. Então, quer dizer, ele ficou obrigado lá a apresentar o veículo. Não apresentou, não cumpriu o prazo, ele vai ser incluído aí, tá certo? No registro de restrição administrativa do RENAVAN, no RENAVAN. O descumprimento das obrigações estabelecidas no parágrafo 2º resultará em recolhimento do veículo ao depósito, aplicando-se nos casos dispostos do artigo 271. O veículo será removido, remoção do veículo, nos casos previstos nesse código, pelos órgãos ou entidades competentes com circunscrição sobre a via. A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante o pagamento prévio, né, de forma antecipada, das multas, das taxas e das despesas com remoção e a estada, além de outros encargos previstos na legislação específica, ou seja, vai pagar tanto pelo ato de remover o veículo dali, bem como também pela permanência dele nos depósitos aí, ok? A liberação do veículo removido é condicionada ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. Então, preste atenção. A liberação do veículo removido, ela fica condicionada, tá certo? A reparação do motivo pelo qual originou o seu recolhimento, beleza? Sua remoção, perdão. Se o reparo referido no parágrafo 2º demandar providência que não possa ser tomada no depósito, a autoridade responsável pela remoção liberará o veículo para reparo na forma transportada, mediante autorização, assinalado o prazo para reapresentação. Os serviços de remoção, depósito e guarda de veículo poderão ser realizados por órgão público, diretamente ou por particular, tá certo? Contratado por meio de licitação, sendo o proprietário do veículo o responsável pelo pagamento dos custos desses serviços. Quais serviços, Matheus? O serviço de remoção e guarda em depósito. O proprietário ou condutor deverá ser notificado no ato da remoção sobre as providências necessárias à sua restituição e sobre o disposto do artigo 328, conforme a regulamentação do CONTRAN. Vai remover? Vai, beleza, pode remover, mas comunique aí, tá certo, ao proprietário ou ao condutor, no caso, as condições necessárias para que ele possa reaver aí o seu bem. Caso o proprietário ou condutor não esteja presente no momento da remoção do veículo, a autoridade de trânsito, no prazo de 10 dias, guardem, contadas da data da remoção, deverá expedir ao proprietário a notificação prevista no parágrafo 5º de remessa postal ou por meio tecnológico hábil que assegure a sua ciência e caso reste frustrada, a notificação poderá ser feita por edital, beleza? Ele pode fazer aquela notificação ali, tá certo? Mediante notificação ou por meio tecnológico hábil, ou se não der certo, frustrada essas expectativas, poderá valer-se de edital. A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa de recebê-la será considerada recebida para todos os efeitos. Então preste atenção, foi entregar, não encontrou, ou estava lá, ele recusou receber, vai contar como recebido do mesmo jeito, no caso a notificação de remoção, beleza? Em caso do veículo licenciado no exterior, a notificação é feita por edital. Não caberá remoção, caso em que as irregularidades possam vir a ser sanadas no local da infração. A irregularidade pode ser sanada no local? Pode, então beleza, não cabe remoção. Quando não for possível sanar a irregularidade no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para a circulação, será liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do licenciamento anual do veículo, contra a apresentação de recibo e o prazo razoável não superior a 15 dias. Preste atenção, remoção da mesma condição lá que a gente viu na retenção. Se puder ou não oferecer risco para a segurança do trânsito e as irregularidades puderem ser sanadas em um momento oportuno, vai ser feita a liberação mediante recolhimento do certificado anual de licenciamento anual. Agora, por um prazo não superior a 15 dias, a pessoa deverá levar lá, tá certo? Devidamente regularizado para a devida ocasião.
O disposto no parágrafo 9º-A deste artigo não se aplica às infrações previstas no inciso 5 do caput do artigo 230 e nos incisos 8 do caput do artigo 231 do Código. Parágrafo 9º-C. Não efetuada a regularização no prazo do parágrafo 9º-A deste artigo, será feito registro de notificação administrativa no RENAVAN, por órgão ou entidade executivo de trânsito dos estados ou do DF, o qual será retirado após comprovada a regularização. Não levou, então pronto, vai ser colocado ali, tá certo, no registro administrativo no RENAVAN do veículo. Agora, regularizou, beleza, é retirado também. O descumprimento da obrigação estabelecida no parágrafo 9º-A deste artigo resultará em recolhimento do veículo em depósito, aplicando-se, neste caso, o disposto neste artigo. O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, e que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado a 6 meses. Então, o período máximo que podem contabilizar aí a questão da estada do veículo é de 6 meses e vai ser contado integralmente, contando valendo-se da métrica em dias, tá certo? Os custos de serviços de remoção e estadas prestados por particulares poderão ser pagos pelo proprietário diretamente ao contratado. O disposto no parágrafo 11 não afasta a possibilidade de o respectivo ente da federação estabelecer a cobrança por meio de taxa instituída em lei. Nos casos de o proprietário do veículo objeto do recolhimento comprovar administrativa ou judicialmente que o recolhimento foi indevido ou que houve abuso no período de retenção em depósito e da responsabilidade do ente público, né? A devolução, o ente público fica responsável aí por devolver as quantias pagas, tá certo? Conforme os mesmos critérios da devolução de multas indevidas. O recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e da permissão para dirigir dar-se-á mediante recibo, além de outros casos previstos quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração. São as duas hipóteses aí que haverá a questão do recolhimento da CNH, tá certo? Mediante aqui a medida administrativa. O recolhimento do certificado de registro dar-se-á mediante recibo também, além dos casos previstos neste código quando houver, tá certo, suspeita de inautenticidade ou adulteração e se alienado o veículo não for feita a transferência de sua propriedade no prazo de 30 dias. Guardem, tá certo? É feito o recolhimento do veículo se não for transferido no prazo legal de 30 dias, ok? Existem outras hipóteses de recolhimento também, gente, da carteira de habilitação, tá certo? Dentre outras. O recolhimento do certificado do licenciamento anual da-se-á mediante recibo também, além dos casos previstos nesse código, quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração, se o prazo de licenciamento estiver vencido, preste atenção, e ainda no caso de retenção do veículo, se a irregularidade não for sanada no local. Transbordo de carga, Matheus, com peso excedente. Gente, é condição para que o veículo possa prosseguir viagem e será efetuada às expensas do proprietário do veículo, sem prejuízo da multa aplicável. Parágrafo único. Não sendo possível desde logo atender o disposto desse artigo, o veículo será recolhido ao depósito, preste atenção, sendo liberado após sanadas as irregularidades e pagas as despesas de remoção e estada. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no artigo 165. Parágrafo único. O CONTRAN disciplinará as margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição, observada a legislação metrológica. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em sinistro de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meio técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar a influência de álcool ou substância psicoativa que determine dependência. Preste atenção. As bancas gostam de brincar dizendo que é apenas álcool. Não, gente, é álcool ou substância psicoativa. A infração prevista no 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas. Importante esse parágrafo 2º do 277, viu? Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no artigo 165-A deste código, né, ao condutor que se recusar a submeter a qualquer procedimento previsto no caput deste artigo.
Ao condutor que se evadir de fiscalização, não submetendo o veículo à pesagem obrigatória dos pontos de pesagem fixos ou móveis, será aplicada a penalidade prevista no 209, além da obrigação de retornar ao ponto de evasão para fins de pesagem obrigatória. Parágrafo único. No caso de fuga ao condutor da ação policial, a apreensão do veículo dar-se-á tão logo seja localizado, olha aí, aplicando-se, além das penalidades que incorre, né, a penalidade prevista no 210. O condutor que se utilize de veículo para a prática de crime de receptação, descaminho ou contrabando previsto nos artigos 180, 334 e 334-A do Código Penal, condenado por um desses crimes em decisão transitada e julgado, terá cassado seu documento de habilitação ou será proibido de obter habilitação para dirigir pelo prazo de 5 anos. Guardem, viu? O condutor condenado poderá requerer a sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação na forma do Código. Nos casos de o condutor preso em flagrante na prática dos crimes que trata o caput desse artigo, poderá o juiz, em qualquer das hipóteses, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, se houver necessidade para a garantia da ordem pública, como medida cautelar, de ofício ou a requerimento do MP ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar em decisão motivada a suspensão ou permissão da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição de sua obtenção. Finalizamos em 279, que diz: em caso de sinistro com vítima envolvendo veículo equipado com registrador instantâneo de velocidade e tempo, somente perito oficial encarregado pode perito oficial encarregado do levantamento pericial poderá retirar o disco ou a unidade armazenadora. As bancas gostam muito desse artigo 279 caput. O 279A diz: o veículo em estado de abandono ou sinistrado poderá ser removido para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente pelo Sistema Nacional de Trânsito, independente da existência de infração à legislação de trânsito, nos termos de regulamentação do CONTRAN. A remoção do veículo sinistrado será realizada quando não houver responsável por ele no local do sinistro. Parágrafo 2º. Aplica-se a remoção do veículo em estado de abandono ou sinistrado às disposições constantes no artigo 328, sem prejuízo às demais disposições desse código. E para meditação eu trouxe: se você pudesse se ver daqui a 5 anos, será que sentiria orgulho ou vergonha? A escolha é sua. Não pare até se orgulhar. Gente, muito obrigado, de forma bem didática, em menos de 20 minutos. Batemos aqui medidas administrativas, vai te ajudar muito no teu concurso. Deus te abençoe, persevere na sua caminhada, com fé nele vai dar tudo certo. Se você gostou, já sabe, vou deixando um recadinho aqui no final do vídeo. Um forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.